Hey guys, what's up and welcome, alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos com a nossa aula 28.1, onde eu trouxe para vocês questões do Enem. Nós vamos fazer juntas essas questões e aplicar as nossas técnicas de leitura nessas questões. Então, é o momento de vocês prestarem bastante atenção. A regra aqui não é traduzir todas as palavras, a gente não vai fazer isso, até por conta do tempo que nós temos. E aí a gente vai fazer essa interpretação juntinhos. Segue comigo que é sucesso. Let's go! Aula 28.1 com a teacher Patrícia Restier, It's a Pleasure. E aí, como eu falei para vocês, nós vamos ver conteúdos do inglês aplicados em questões do Enem, certo? E aí, olha só, o que você vai precisar nessa aula, na sua habilidade é o quê? Associar vocabulários e expressões de um texto em inglês, localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Vamos ter também textos que têm essa questão de não ter palavras, só imagens. Aliás, palavras associadas a imagens sempre, nós vamos ter aqui alguns textos assim. Ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural. Teremos diferentes gêneros textuais hoje. E inferir, que é o que você tem que fazer, inferir o significado das palavras, dos vocabulários e expressões desconhecidas com base na temática de textos, no uso do contexto e no conhecimento adquirido de regras gramaticais, que nós vimos a beça bastante nessas nossas aulas do terceiro ano, e de aspectos lexicais. E agora, vamos seguir? Super Enem Mode On. E aí a gente tem aí, ó, para sua melhor interação durante a aula, é necessário acompanhar a resolução das questões com material impresso, ok? Então fica com o seu material aí e vamos fazer a prova, ó. Vamos fazer essa atividade juntas. Então nós temos primeiro aí essa questão de ter o enunciado e as alternativas, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é ler o enunciado, primeira coisa, e depois a gente vai lá para o nosso texto, tá? Vamos lá, Bensky é um grafiteiro famoso, então a gente sabe que tem a ver com uma pessoa que é grafiteiro, e ele provavelmente fez um grafite. E é isso mesmo. Na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, lá na Califórnia, em 2007, ele fez uso de um trocadilho com a palavra change. Então preste atenção na palavra change que tem lá no texto. O que caracteriza seu grafite como um protesto contra. Então o grafite dele é um protesto, e é contra o quê? A escolha da mendicância como forma de vida. Mendicância é o ato de mendigar, condição de vida das pessoas em miséria, falta de solidariedade dos mais favorecidos, marginalização das pessoas desabrigadas ou incapacidade de os mendigos mudarem de vida. E aí, eu tenho uma alternativa aqui que só de olhar eu já fico assim, será que a letra E é uma alternativa verdadeira? Porque incapacidade, será que os mendigos não têm capacidade de mudar de vida? Será que não precisa de ajuda das pessoas aí, da sociedade? Vamos ver, vamos ver. Olha só, nós temos essa imagem, nós temos uma linguagem verbal e não verbal. Então, a linguagem não verbal é de um mendigo, um grafite pintado. Nós temos aqui esse copinho que representa o copo que eles recebem a questão do dinheiro das pessoas, a ajuda. E aí ele tem essa brincadeira com a palavra change aqui. A palavra change, vocês sabem, a gente já viu nas nossas aulas, significa mudança. E mudar, o verbo mudar. Só que aqui ele faz essa brincadeira com change em relação à palavra coins também. Porque o que um mendigo faz na rua? Ele pede dinheiro. A grande maioria das vezes ele está lá pedindo dinheiro, mesmo sentado parado, as pessoas dão dinheiro, certo? Então, keep your coins significa mantenha as suas moedas. Ele diz o seguinte, I want, eu quero, change. Aí você poderia falar, eu quero troco. Porque a palavra change significa também troco. E o trocadilho aqui é na palavra change, que tanto significa troco que você tem no seu bolso, sabe? E de dinheiro. E tanto significa mudança. Mudança. Então aqui ele não fala, se é um protesto, ele não fala que a relação da palavra change é troco. Não, se é sobre protesto, então com certeza a palavra change significa mudança. Então o que o mendigo quer aqui? Ele não quer moeda, os coins, então fique com as suas moedas, eu quero mudança, eu quero ajuda, então a mudança para sair da situação de mendicância, né? Então nós temos aí como alternativa melhor que se encaixa para esse protesto a letra C. Falta de solidariedade dos mais favorecidos, que é o que acontece aqui. Ninguém escolhe ser mendigo, né? No caso é um X, ninguém escolhe ser mendigo,
não é sobre a condição de vida das pessoas em miséria, não é a marginalização e muito menos a incapacidade dos mendigos mudarem de vida. Então, é a falta de solidariedade dos mais favorecidos, ou seja, ajuda que precisa para os mendigos, as pessoas que estão nessa situação, terem uma vida melhor, poderem estar inseridos na sociedade de uma forma melhor. E na próxima questão, que também foi retirada do Enem, nós temos aí, anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem a... Então, a gente sabe que é um anúncio publicitário, ele já começa a falar aqui para vocês, busca chamar a atenção, quer chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Então, o consumidor é a pessoa que consome aquela situação, dependendo do que ele consome. Aqui, no caso, da imagem se trata de um cigarro. Então, são consumidores de cigarro. Nesse pôster, e aí esses números que são indicados bem aqui, vocês podem ver que tem alguns números, esses números têm relação de quê? São relacionados e correspondem a quê? Comprimento do cigarro, tempo de queima do cigarro, idade de quem começa a fumar, expectativa de vida de um fumante ou quantidade de cigarros consumidos. Quando eu paro e penso na questão só de olhar aqui das minhas alternativas, eu já penso o seguinte, uma me chama atenção, que é a expectativa de vida de um fumante, porque eu vejo o cigarro, eu acho que esse anúncio publicitário está falando para o consumidor essa questão da sua expectativa de vida como fumante, e não exatamente as outras alternativas. É a minha ideia logo de início, pelo conhecimento de mundo que eu tenho. Só que eu vou lá no texto e eu vejo, temos palavras em inglês e a palavra live que chama bastante atenção e é uma pergunta. E temos então, how long can you live? A palavra live, vocês já viram aqui com a gente, vocês já viram aqui comigo, inclusive nas nossas Confusing Words, e significa morar, viver, então aqui está com a ideia de viver. Então, você está falando de viver, de vida, que no caso não é vida, mas sim viver, porque vida se chama life em inglês, life é vida, e live é viver. Aqui, esses números não devem estar falando da questão de queima do cigarro, quanto tempo um cigarro demora para queimar, também não deve estar falando da idade que uma pessoa começa a fumar aos 10 anos, 0 anos, ou seja, muito novo, bem estranho. Então, usando meu conhecimento de mundo e usando também a questão das palavras, se você souber traduzir, how long can you live? Ou seja, quanto tempo você vive? How long can you live? Quanto tempo você pode viver? Esqueci do can aqui, que é o meu verbo poder, meu verbo modal. Quanto tempo você pode viver? A única alternativa que realmente compete aqui é a questão da expectativa de vida de um fumante, certo? Não é a idade de quem começa a fumar, não é muito menos o tempo de queima do cigarro. O anúncio publicitário não ia fazer uma coisa dessa, não ia ser uma propaganda para chamar atenção sobre o tempo de queima e nenhum comprimento do cigarro também. E aí nós ficamos na dúvida, tenho certeza que vocês poderiam ficar na dúvida, entre a D e a E, que é a expectativa e a quantidade. Mas na palavra live, ali ela mata. A palavra live, com certeza, que é viver, ela mata no sentido de matar a resposta, que é a expectativa de vida de um fumante. Vamos para a próxima? Na próxima nós temos um pôster que é direcionado aos croatas, que tem como propósito de quê? Alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizadas. Presta atenção, motoristas alcoolizadas. Motoristas é tanto homem e mulher, mas alcoolizados só é para mulher. Então quer dizer que é um pôster só para falar sobre as mulheres que dirigem alcoolizadas. Isso aqui é muito tendencioso, né? Eu acredito que nem seja, porque é muito estranho só fazer um pôster direcionado às mulheres alcoolizadas na questão do volante. Fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante, eu olho isso aqui e falo, impossível. Impossível alguém fazer isso, colocar num pôster uma situação dessa. Eu vejo que também é muito sem noção, não tem nada a ver e eu não vou nem perder muito meu tempo com ela. Evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Então temos 3 alternativas aqui que falam só sobre mulheres e outras 2 que eu acho que tem mais a ver
porque principalmente a letra C e a letra D são muito tendenciosas. E aí eu venho aqui para o meu texto, que é onde eu vou prestar atenção, e eu vejo um carro aqui em uma situação de perigo, como se ele estivesse dando voltas e voltas, alguém realmente com problema na direção, e fala assim, attention, atenção, female driver, ou seja, mulher, mulher, no caso não é mulher, female é a questão de feminino, ou seja, direção feminina, male significa masculino, female é feminino. E aí eu tenho a questão do driver, que driver é motorista, vem do verbo drive, que é dirigir. E aí quando você acrescenta o ER no final, como aqui tem o E, já só acrescenta o R, fica o motorista, a pessoa que dirige. Drive, dirigir, driver é quem dirige. E temos a palavra aqui, discrimination, que a gente consegue ver, que é um cognato, que é discriminação. E temos a palavra stop 2 vezes, porque stop significa parar, eu acho que vocês conhecem. E temos um falso cognato aqui, prejudices, aliás, desculpa, prejudice, que significa a questão de preconceito, não é prejudicar. Parece prejudicar, mas é preconceito. Então, pare o preconceito, pare a discriminação. The Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. Então, temos a palavra Croatia aqui, porque, afinal de contas, é uma situação pôster lá que teve na Croácia. Então, aqui, ó, a lei de antidiscriminação está em vigor na Croácia. E aí eu tenho as alternativas e, obviamente, as que me chamam a atenção não é nem a C, não é nem a D, não é nem a E. A única alternativa que realmente eu posso colocar aqui, presta atenção, quando você vê a palavra discriminação, isso aqui é uma pegadinha, tá? Porque discriminação é fácil de traduzir. Então, você olhou discriminação aqui, olhou discriminação lá, você pensa, só pode ser a letra A. Mas não é alertar, é conscientizar. Aquele post ele quer conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade, porque vai ter uma consequência, a consequência lá da lei vamos voltar lá para o texto, a lei de discriminação, antidiscriminação, que está em vigor na Croácia. Então, ele quer o quê? Conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. E aí, a resposta correta, então, é a letra B, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Vamos seguir? Temos agora a próxima atividade, que é sobre o quê? Uma campanha que pode ter o objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Vou ler melhor, porque eu li rápido e não prestei atenção, que era para ler assim, ó. Uma campanha pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Então, sabemos que é uma questão social e aí essa campanha ela pode ter o objetivo de quê? De conscientizar. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase, tem abre aspas aqui, essa frase foi tirada lá do nosso texto, essa bem aqui. Algumas palavras você pode reconhecer e outras você não pode reconhecer. Só que a sua linguagem não verbal também vai te ajudar, já vamos lá para o texto. Então, essa frase aí, ela foi utilizada para enfatizar. Enfatizar o quê? Desigualdade social, escassez de plantações, reeducação alimentar, desperdício de comida ou custo dos alimentos. Então, essa frase, a third of the food, vamos lá, a third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. E aí, o que significa isso? Vamos olhar lá para o texto, a gente vê tanto as palavras quanto a imagem. A gente tem uma imagem de uma pera aí, e só uma pera, só uma fruta, e essa fruta, ela está, olha aqui, ó, presta atenção nessa água caindo dela como se fosse um choro, como se ela estivesse chorando, a gente sabe, obviamente, fruta não chora, mas é algo simbólico aí, para simbolizar justamente o que está escrito aqui. E ela termina falando, sad, isn't it? Que significa triste, não é? E o que é triste? Que situação é triste? Que a third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. Esta é a situação. Só pela imagem, a gente vê aqui, tem a ver com a questão de
escassez de plantações, eu só tenho uma fruta na imagem, não tenho uma plantação. Então, é muito estranho a imagem estar associada com a questão de escassez de plantação. Reeducação alimentar não é uma coisa triste, só para quem está fazendo, né? Porque vai ter que se reeducar e comer coisas que talvez queria comer e não pode mais. Também não tem a ver com reeducação alimentar aquela imagem. Então, eu já tiro esse usando meu conhecimento de mundo. Desperdício de comida e custo dos alimentos. Então, eu fico aí só com a letra A, D e E por enquanto. E aí, a questão de a third of the food we buy in the UK. Então, eu tenho aqui a palavra comida. Nós temos o verbo buy, que é comprar. Nós temos outros verbos aqui, não sei se vocês reconhecem. UK significa Reino Unido, beleza? E aí, só em relação à imagem, você consegue me dizer qual seria a resposta correta? O que me chama bastante atenção aqui é a questão do desperdício de comida apenas pela imagem. Apenas pela imagem. Porque imagina só, essa pera, ela poderia ter sido comida por alguém, porque o papel dela é o quê? Ser comida, ser feita de alimento por uma pessoa. E aí o que acontece com essa pera? Ela foi jogada. Porque nessa frase diz o seguinte, um terço da comida que nós compramos no Reino Unido termina sendo jogada fora. Então, é um terço, é um problema. Não tem a ver com desigualdade social exatamente, muito menos escassez de plantações, muito menos reeducação alimentar e custos dos alimentos também não. Então, aqui no caso, seria desperdício de comida. Seria o desperdício de comida, até porque, olha só, você tem uma campanha e essa campanha, ela quer te conscientizar a população. E é uma questão social. E o desperdício de comida é uma questão social, não só desigualdade social, porque tem a palavra social aqui, você acha que é questão social, então você vai marcar. Não, pode ser uma pegadinha. Nesse caso, nós estamos falando de desperdício de comida. Mesmo você não sabendo ler todas as palavras nessa frase, a imagem já te ajuda a pensar dessa forma. E aí, na próxima questão, nós temos aí uma tirinha da série For Better or For Worse, que significa para melhor ou para pior. Nessa tirinha é uma comunicação que está acontecendo entre as personagens e ela fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Então, sabemos que é uma comunicação que teve um problema, um comprometimento aí. Por quê? Por que será que houve esse comprometimento na comunicação? E você pensa, para ter um comprometimento na comunicação, uma pessoa pode ter entendido errado a outra. Você já usa o seu conhecimento de mundo nisso aí. Então, nessas questões, quando ele dá esse início no seu enunciado, ele já te ajuda também a achar a resposta correta. Quando ele dá essa situação aqui de uma comunicação entre as personagens, fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Aí tem as alternativas. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Uma das amigas ignora que outono é temporada de futebol. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. E as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. E aí, só de olhar aqui, eu imagino, e não é porque eu sei, já li a tirinha, nem nada disso não. É porque eu já imagino que seja uma alternativa aqui, por conta até do que ele me mostra na questão do enunciado. Se é uma comunicação, ela ficou comprometida em um determinado momento, então pode ser aquela questão de palavras que têm vários significados dependendo do contexto, certo? E a palavra season, a palavra em inglês, essa palavra ela tem alguns significados dependendo do contexto. A palavra season, ela significa tanto temporada, certo? Temporada de um esporte, temporada de uma série que você está assistindo e também estação do ano. Temporada do outono, temporada do inverno, estação, enfim. Então, season, ela vai ser usada de várias formas, em vários contextos e pode haver uma questão de comprometimento, de comunicação por causa dessa palavra. Eu já fico de olho nessa alternativa só por conta disso.
Aí eu vou aqui para minha tirinha, eu percebo a linguagem não verbal, perceba que a primeira personagem tá com uma cara meio de brava, assim, sabe, descontente. A outra começa aqui a falar com ela de uma forma mais alegre, e ela faz uma cara assim de o que ela tá falando. Logo depois ela arregala os olhos, como se fosse aqui o momento que elas tivessem essa questão mesmo da falta de comunicação. E ela continua falando com o mesmo semblante lá da primeira imagem. Então aqui eu não acho que tem a ver com questão de maltratar não, são duas amigas, né? Vamos ler o que elas estão falando? Olha aí, a palavra season, ela é dita aqui. Aí ela é dita em mais algum lugar? Não, ela é só dita em uma vez, que inclusive é lá em cima. Então quando ela fala season aqui em cima, é como se essa moça tivesse entendido errado a comunicação, começou a falar umas coisas que não faziam sentido para ela e ela corrigiu ela nesse momento aqui do quadrinho e continuou corrigindo aqui. Então nós temos aqui, ó, well, here it is. Bem, aqui está, the season that I hate. Aí eu tenho a temporada que eu odeio. Odeio, a palavra hate vocês conhecem. Come on, Annie. Aí a amiga dela fala sério, Annie. The kids are in school. As crianças estão na escola. The air is cool. O ar está fresco. The leaves are turning. As árvores estão, como é outono, né? Então, como é outono, a questão das árvores no outono, elas estão virando para o outono. Aí a amiga dela fala, I'm not talking about autumn, dummy. Aí ela fala, eu não estou falando sobre outono. A palavra autumn significa outono, é uma das palavras para outono, porque temos um outro sinônimo aqui, que é a palavra fall, que vem do verbo cair, que inclusive o que acontece no outono, as folhas caem. Fall também significa outono. E aí ela chama a amiga de dummy, que significa boba, besta, mas não é porque elas estavam brigando, não. Elas não estavam entendendo nenhum tipo de discussão. Ela só entendeu a amiga errado. I'm talking about football. Ela fala, eu estou falando de futebol. Então, o season que ela odeia não é o outono. Ela não odeia o outono, ela odeia a temporada de futebol. Porque nós temos temporada de esportes. Tem a de futebol, a temporada de basquete, a temporada de jogos no inverno, porque aqui nós não temos inverno exatamente. Eu estou falando lá de fora, dos Estados Unidos, certo? Então aqui ela estava falando de futebol, não de outono, como a amiga dela achou, e começou a falar coisas aqui em relação ao outono, dizendo como era bom estar no outono. E aí, então, a única alternativa que pode ser, que foi aquela que chamou minha atenção lá no início, por conta do enunciado, que já me dá uma certa ideia, é a letra E. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Vamos lá? Próxima, essa aqui é um texto tem uma outra parte dele, e aí você vê que ele tem o quê? Ele tem um título, mas antes de a gente ler, a gente vai lá para nossas alternativas. Considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish, que é o assunto do texto, que é o Global English, é uma variedade da língua inglesa então a gente sabe que o Globish, que é o Global English, é uma variedade de que língua? Da língua inglesa. Que o quê? Tem status de língua por refletir uma cultura global, facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo, tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto, altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional, apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos nativos. E aí, para isso, para a gente fazer essa questão, a gente tem que ir lá no nosso texto, no Global English, do Globish, e aí a gente vai tentar achar a nossa resposta correta e vamos fazer uma pequena leitura desse texto, beleza? Vamos lá? Primeiro, você consegue ver a questão aí, ó, do seu título. If you can't master English, try Globish. Ou seja, se você não pode ficar mestre
no inglês, tente o Globish, que é uma variação da língua inglesa, como foi dito lá no nosso enunciado. É uma variação da língua inglesa, como foi dito lá no nosso enunciado. E aí a gente vem aqui, Paris, porque essa situação aconteceu em Paris, que vai ser dita agora. It happens all the time, acontece o tempo todo. Claro que eu estou lendo aqui com vocês, mas obviamente vocês não iriam fazer essa leitura. E será que eu faço essa leitura aqui com vocês? Então tentem aí olhar as palavras Globish. Ela aparece quantas vezes? Tanto aqui no título, aqui ela aparece uma vez. O que mais? Quantas vezes mais ela aparece? Ela aparece outra vez aqui, mais uma terceira vez aqui. E aí, vamos ler onde a palavra Globish aparece então? Vamos lá? Não vou fazer a leitura do texto todo não, porque não é isso que vocês iriam fazer, certo? Então ele fala aqui Globish, então ele diz assim: They don't know it, but the Korea and the Colombia are speaking Globish. Então a questão é que o coreano e o colombiano, eles estavam falando o Globish. O que é o Globish? The latest addition to the 6,800 languages that are said to be spoken across the world. E aí, por quê que diz isso? Porque é uma das 6.800 línguas que são ditas ao redor do mundo, é esse tal de Globish aqui, que ele é uma variação da língua inglesa. Então, a gente sabe que é uma variação da língua inglesa. Mas qual é o papel dele? Vamos lá, vamos ler mais um pouco. Olha aí. A gente tem o nome aqui, Jean-Paul Nahier. Ele é o inventor dessa questão do Globish, que ele considera, ele diz o seguinte, abre aspas, a gente vem aqui na questão da nossa marca tipográfica, abre aspas, que ele fala o seguinte, ele diz, it's not a language, não é uma língua, it's a tool, é uma ferramenta. Então ele diz que não é uma língua, é uma ferramenta, ele diz. Aí ele fala mais uma outra coisa, a language is the vehicle, é um veículo de cultura. Então eu vou ler em português que é melhor para a gente não perder tempo. A língua é um veículo de cultura e o Globish não quer ser isso mesmo. Ele significa, ele é um meio de comunicação, Então o próprio dono desse Globish que inventou esse Global English diz que o Globish não é uma língua exatamente, ele é um veículo de cultura e ele é um meio de comunicação. E aí o Nahier, esse homem que inventou o Globish, ele diz que o Globish, ele doesn't see Globish in the same light. Ele não vê o Global English como certas línguas utópicas, como essas línguas que foram ditas aqui do Esperanto, certo? Aí ele diz mais um pouquinho aqui, ó, é um tipo de inglês mais leve, um meio de simplificar a língua e dar regras que podem ser entendidas por todos. Então, assim, quando ele fala que é um meio de simplificar, a means of simplifying, é um meio de simplificar a língua, e lá no início do meu texto eu tenho essa questão aqui, de uma situação que aconteceu lá em Paris, durante um aeroporto, durante um atraso no aeroporto, um homem coreano e um outro que era um colombiano, eles começaram a conversar no que parecia ser inglês, mas o nativo, ele não estava entendendo muito as palavras que eles estavam falando, porque esse Globish, ele engloba tudo, e aí faz com que todas as pessoas possam entender. O nativo ficou sem entender, mas as outras pessoas, como o colombiano e qual era o outro? Colombiano e o coreano, eles estavam conseguindo conversar um com o outro. Então aqui, nessa questão, a gente tem como resposta correta qual? Ele facilita o entendimento, ele tem status de língua? Não, ele não tem o status de língua, porque nem o próprio inventor considera uma língua. Facilita o entendimento, ele facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo?
A gente sabe que não, porque o nativo estava com dificuldade para entender. Tem as mesmas características de projetos utópicos como Esperanto? Também não. Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional? Exatamente por isso que o nativo não estava entendendo muito. Mas as pessoas que não nasceram lá, nos Estados Unidos, os países que falam, tem a língua, vamos colocar Estados Unidos como a língua oficial, eles conseguiam se comunicar, porque é uma espécie de inglês diferente. Então, ele altera a comunicação, altera a estrutura do idioma para possibilitar, sim, uma comunicação internacional, onde todas as pessoas podem entender. Beleza? Vamos seguir, porque o tempo é curto e temos uma outra atividade para vocês, que é o Letters, onde nós vamos fazer juntos também. E temos aí, já inicia com aqui, ó, temos uma situação diferente dos outros textos. Eu vejo aqui o layout está parecendo o quê? Está parecendo que é uma espécie de, tem uma data, tem um ano, tem um título, tem um editor, parece um artigo de jornal. Vamos entender um pouco mais? Olha lá. No que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkittsville, então a gente fala de uma tragédia que ocorreu nesse lugar. A autora da carta, então é uma carta. Pelo layout você já percebeu que é uma carta. É diferente dos outros textos. Que foi enviada pro The New York Times. Busca o quê? Então presta atenção, The New York Times, se você conhece, você sabe que é um jornal sério, é um jornal de prestígio. E uma carta de uma pessoa foi enviada para lá e eles publicaram sobre essa tragédia que ocorreu nesse lugar chamado Burkittsville. Então, essa carta, ela diz o quê? Reconhecer o acidente noticiado como fato isolado, responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente ocorrido, apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal, expor sua indignação com a negligência de portadores de armas, reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Eu sim leio o texto e percebo que tem a ver com um acidente que aconteceu com uma arma. Percebo que tem a ver com arma, porque nos dois aqui, nós temos as duas alternativas, nós temos armas. Eu imagino que pode ser duas alternativas aqui. Não pode ser um acidente como um fato isolado. The New York Times não iria publicar uma coisa dessas, porque um acidente com arma não é um fato isolado. Não pode ser um fato isolado. Responsabilizar o irmão da vítima. Então, assim, eu não sei se o irmão, é muito improvável o irmão querer matar a própria irmã, certo? Ainda mais quando a gente vai ler o texto, a gente vai perceber que são crianças, então fica muito impossível uma pessoa responsabilizar e o The New York Times ainda publicar uma coisa dessas. Apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal é meio que muito impossível, porque o The New York Times não iria publicar e depois pegar uma carta de uma pessoa e publicar uma versão diferente do que eles colocaram. Essa C é muito improvável mesmo, é impossível. E eu fico com a D e com a E, que diz o seguinte: na carta ela expôs a sua indignação com a negligência de portadores de armas, ou então ela quer reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Eu fico entre essas duas, sem ao mesmo ler o texto. E aí a gente vai lá para o texto e vai buscar essa situação, que é o seguinte: como se trata de uma carta, a pessoa que escreve uma carta, ela quer dar a sua opinião, certo? Então a gente vê aqui que foi um trágico acidente, no caso, um tragic shooting, um tiro trágico de uma criança de 2 anos de idade, que foi a vítima, uma garota de 2 anos de idade, pelo seu irmão de 5 anos. Então o irmão dela não pode ser exatamente, não é uma pessoa culpada, é uma criança. Então aquela questão de armas dentro de casa e as crianças terem acesso fácil a essas armas e esses acidentes acontecem pra caramba. Quando eu falo pra caramba, né, é um modo de dizer. E então a gente usa o conhecimento de mundo porque isso aí é uma coisa que já aconteceu outras vezes. E aí ela diz o seguinte: eu não estou julgando o estilo de vida deles de introduzir armas para as crianças numa idade muito nova, mas eu sinto que é irresponsável não praticar a questão do basic safety, que é aquela questão do quê? De segurança básica com qualquer coisa potencialmente letal, como armas, facas, fogo e assim por diante. Então, quando ela fala isso aí, ela diz o seguinte, que ela não está julgando o estilo de vida de pessoas de apresentar armas para crianças. Se você quer apresentar, faça isso.
mas é irresponsabilidade das pessoas não praticar a questão do basic safety, que é aquela questão de quê? De regras de segurança básica com as coisas que são potencialmente letais. E aí, então, ela expôs essa indignação dela aí, e o resto do texto, ela fala o seguinte: how can anyone justify leaving guns lying around unlocked and possibly loaded in a home with 2 young children? Ela faz essa pergunta. Como é possível justificar deixar armas jogadas aí pela casa, destravadas e possivelmente carregadas nas casas com duas crianças pequenas? Eu queria que a família da vítima, I wish the family of the victim comfort during this difficult time. Ela conforta a família, né, nesse momento difícil, mas ela não pode simplesmente deixar, but to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many more such accidents to occur. Então ela diz que isso não é um acidente isolado e que isso só abre mais portas para que esses acidentes possam ocorrer. Então ela espera, I hope this doesn't have to happen several more times for legislators to realize that something needs to be changed. Então ela diz que as coisas têm que ser mudadas e que ela espera que não tenha mais situações como essa para que as pessoas que fazem as leis percebam que alguma coisa precisa ser mudada. Então eu li mais o texto para vocês, mas nessa parte aqui é a parte que ela dá a resposta dela, a resposta lá da minha questão, que é essa aqui, ó, eu não estou julgando, começa aqui. Eu não estou julgando o estilo de vida deles de introduzir armas a essas crianças, as crianças pequenas, mas ela sente que é irresponsabilidade, a palavra aqui, responsible, que é muito conhecida, porque ela parece muito com português. E aí a questão do basic safety, daquela questão de segurança básica. Então aqui que está a minha resposta, onde a parte que eu iria achar minha resposta, que é justamente o quê? Aquelas que eu estava falando para vocês, entre a D e a E. Só que aqui, numa carta, ela quis expor, ela quis dar a sua opinião. Então ela expôs sua indignação com a negligência de portadores de armas. Ela não reforça a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Ela não julga. Só que ela quer a questão de quê? De que as pessoas prestem mais atenção e não deixar armas carregadas pela casa e praticar a questão do basic safety, tá? Aquela questão de segurança básica. Então, se você quer ter arma, tenha, mas a indignação dela era a questão da negligência dos portadores de armas e não em deixar as armas perto de pessoas que não podem ter acesso a armas como crianças, certo? E aí, gente, essas foram as nossas atividades, ok? Foram bastante, eu não consegui ler tudo para vocês, o foco aqui não era fazer a leitura toda, a tradução, fiz algumas traduções, mas vocês percebem que no próprio enunciado você já consegue imaginar qual seria a resposta da sua atividade usando o seu conhecimento de mundo. Eu tenho certeza que essa última questão, você já ouviu falar sobre essa situação de armas com crianças, então isso já ajudaria você a responder. Fica entre aquelas duas últimas alternativas, assim como eu fiquei. Então é isso, that's it. Eu espero que vocês tenham prestado atenção e aprendido bastante. See you next class. Bye bye.